noite. Ainda falta falar boa noite para Amanda. Boa noite. Onde? Quem mais? Para todos. Então vamos recomeçar. A Dona Maria Tereza vai fazer a oração inicial para nós. Vai ter que tirar. Usa o microfone mesmo. Querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nós neste dia, pela bênção da vida que o Senhor nos permitiu, que tivéssemos também a bênção da doutrina espírita, para nos trazer tantas luzes, tantos conhecimentos, que sabemos que, se aproveitarmos, viveremos bem esta e as outras vidas. Pedimos a Tua graça, Senhor, para que nos abençoe naquilo que ainda não conseguimos fazer sozinhos, e que o Senhor e os seus emissários estejam conosco nos momentos difíceis, para que não caiamos ainda mais nos nossos defeitos, nas nossas quedas, mas que tenhamos cada vez mais a luz do seu amor dentro de nós, espalhar a todas as pessoas com quem nos encontramos. Pedimos pelos nossos familiares, nossos colegas, as pessoas do nosso convívio e por todos nós aqui do grupo. Muito obrigada, Mestre. A Maria vai ler Lucas, né? E depois a gente comenta. Aí eu vou tirar meu rosto para que o rosto da Maria apareça, né? Dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor necessita dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que soltais o jumentinho? E eles disseram, o Senhor necessita dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Vamos parar. Vejam bem. E dito isto, ia caminhando. Olha, dizer isso e caminhando para Jerusalém tem até um significado interessante. Jerusalém foi construída em cima do Monte Sião, que era o local sagrado, o céu, na verdade, da Terra Prometida, né? E Jerusalém está lá. Então, toda vez que fala em Jerusalém na Bíblia, fala em subindo. Tanto é que Santo Agostinho escreveu sobre a cidade celeste, né? Jerusalém é considerada a cidade celeste. Não necessariamente uma tem a ver com a outra. Então, subindo para Jerusalém, o Cristo estava indo para a cidade religiosa, a cidade onde deveria prevalecer as coisas espirituais. E chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, nós vamos ver na narração de João que o Cristo, toda vez que ia para uma festa, lá em Jerusalém, ele ia para o Monte das Oliveiras.
mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei. Veja que interessante isso. Isso não é uma capacidade de previsão, vamos dizer assim, de onisciência, de consciência do que está à volta dele? E isso poderia e pode ser considerado mais um milagre do Cristo, vamos dizer assim. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor necessita dele. Daqui nós vamos entender que esse versículo 31, ele é expandido em todas as obras que falam do mundo espiritual. Como é que vocês acham que os donos foram avisados? O jumentinho naquela época era muito caro, é como se você pegasse um carro novo, que ninguém usou. Na época não tinha carro. A movimentação era feita por tração animal, os discípulos andavam a pé, quase ninguém ia para Jerusalém a cavalo, ou montado em jumento. Era uma carga tão especial que as mulheres grávidas e os idosos que andavam nos jumentos não tinham vontade assim, não. Então, obviamente que aquela família era uma família de médiums, porque com certeza algum espírito chegou para eles e falou: olha, vocês têm um jumentinho e o Senhor vai vir buscá-lo. E quando vocês perguntarem para os que vierem pegar o jumento por que que eles pegaram, eles vão dizer porque o Senhor precisa, necessita. Então era a senha. Então todo um trabalho do plano espiritual que permeou o trabalho do Cristo aqui. E que hoje nós sabemos que isso acontece. O Cristo está trabalhando aqui na Terra e milhares estavam trabalhando no plano espiritual, nas casas, aconchegando os aflitos, os necessitados. Assim como o trabalho material nosso aqui, ele tem uma repercussão espiritual, né? Ele tem a repercussão no sentido de que os nossos lares recebem as bênçãos dos nossos estudos, melhorando a vibração da casa. A gente não tem muita consciência, mas a água é fluidificada, estando no filtro, estando na caixa d'água, porque pergunta, né? Se podemos perguntar. Se o espírito é capaz de magnetizar a água do copo, ele não pode magnetizar da caixa? As nossas roupas são magnetizadas. Muitas vezes bactérias e micro-organismos patológicos, eles são destruídos por essa magnetização, a gente nem percebe. Então nós recebemos bênçãos que nós não sabemos, né? E nesse momento a gente percebe a maneira do narrador, do Lucas, contar a ação do plano espiritual em volta do Cristo, né? Porque aquela família com certeza recebeu o aviso. Vamos nos colocar no lugar daquela família. Você comprou um carro novinho. Aí chega uma pessoa e fala assim: a gente veio pegar seu carro. Por que vocês vão pegar meu carro? Porque o senhor pediu. Ah, tá, pode levar. Entendeu a questão? Coisa interessante. Aí nós vamos ter, então, o famoso Sábado de Ramos, né? Em que eles jogaram as vestes sobre o jumentinho e puseram Jesus em cima. Alguém aqui já montou no jumento bravo? Sem ele nunca ter montado? Não tenta não. Ele vai dar pinote. Mas o amor do Cristo, né, o poder que ele tinha, ele amansava. Pessoas bondosas amansam as feras. E aí, continuemos a leitura. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se,
começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, logo as pedras clamarão. E quando já ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vou parar aqui. Indo, eles estendiam no caminho as suas vestes. Então, os discípulos, aqueles que amavam Cristo, aqueles que sabiam que iriam voltar para a Terra Prometida, o planeta da qual eles vieram, milênios de anos atrás, em sofrimento e dor, e trouxeram auxílio aos necessitados aqui da Terra, aos espíritos ainda infantis. Depois de terem cumprido as suas penas na Terra, retornariam para os seus lares. Então, esse é o momento que o Cristo havia prometido para eles, escrito lá no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, em que o Cristo recebe esses espíritos e fala: Eu mesmo irei trazê-los de volta, eu os buscarei. Então, esse é o momento em que eles sabiam, tinham terminado a tarefa deles. Não todos, é claro, porque aqui nós vemos os fariseus novamente pedindo para que se calassem, porque os discípulos diziam também pela ação do mundo espiritual, que gerou um coro, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Veja que, nesse caso, nós podemos voltar lá na época do nascimento. Glória a Deus nos céus e paz aos homens de boa vontade na terra. O Cristo veio à terra, agora o Cristo estava voltando. Porque o Cristo estava voltando, eles vão falar paz no céu e glória nas alturas, não na terra. Entendam bem essa diferença. E veja que, novamente, os fariseus contra o Cristo, né? E quando ele disse: Diga-vos que estes se calaram, logo as pedras clamarão, porque toda a natureza, toda a terra naquele momento havia recebido uma pleiade de anjos do Senhor, anjos que vieram trabalhar com Cristo desde que a sua missão havia iniciado. E esses anjos então se aproximaram da terra, trazendo as vibrações semelhantes às vibrações de quando Cristo encarnou na terra, perto do seu nascimento. Naquele momento era a glória dos céus aqui na terra. Podemos dizer que quando o reino do céu chegar à terra, os sentimentos que nós teremos serão idênticos a daqueles discípulos que estavam gritando: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Esses anjos então inflamaram a multidão através da mediunidade e dos espíritos desencarnados mais próximos em termos vibratórios a deles, enchendo os corações de alegria e de esperança, para que eles dissessem a verdade sobre o próprio Cristo. Então o Cristo diz dessa forma, que a natureza e os céus falavam pela plenitude das vibrações de amor daquele momento, que se os homens se calassem, talvez as vozes do céu se fizessem ouvir de forma direta, como aconteceu quando ele foi batizado por João Batista. Uma pomba desceu do céu e João Batista ouviu, e outros também ouviram, os médiuns e aqueles que puderam ouvir: Esse é meu filho bem-amado, em quem me comprazo. Os anjos falariam então, e as vozes retumbariam no ambiente, para que, naquele momento, os espíritos de boa vontade
que são respeitados nos céus, aqueles que cumpriram as suas obrigações, eles mereciam estar naquele momento, mereciam receber o festim da luta que eles travaram contra eles mesmos e que eles travaram contra o ambiente na terra inóspita em que eles chegaram. Eles, então, seriam recebidos nos céus, porque tudo aquilo que é acima da terra é céu. Vocês não acham que o nosso lar, descrito por André Luiz, não é um céu já? Um paraíso para nós aqui na terra? Ele ainda está no umbral. Retornar para o lar deles, desses espíritos, é retornar ao céu. E o Cristo retornaria aos seus, num céu muito mais acima. Ele voltaria depois de cumprida a sua missão ao seio do Senhor. E aí a responsabilidade. Depois da glória, das luzes, das bênçãos, já ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Por que ele chora sobre Jerusalém? Porque Jerusalém, feita no Monte Sião, a cidade dos profetas, das escrituras, Jerusalém, que foi fundada por Salomão, onde era construído o templo, o único templo daquela época, deveria receber os profetas e o Filho de Deus com amor, com dedicação, mas não havia feito isso. Então Cristo chora sobre aqueles que ficarão. Aqueles que, tendo a oportunidade de ver o céu e de habitar um local religioso espiritual, optaram por ficar. Optaram pelo egoísmo, pela materialidade, pela primitividade. Então Cristo chora sobre a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial estava alegre, porque receberia o Cristo. E a Jerusalém celestial poderia ser representada pelo planeta do sistema de Capela que receberiam os espíritos de volta. Dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, que a tua paz pertence, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Então ele está dizendo, se vocês soubessem a alegria de ter trabalhado, de ter se esforçado, sacrificado, teriam também as alegrias que os outros estão recebendo, chamados eleitos. Mas está encoberto. Por que é encoberto? Porque quem não tem merecimento não vê, não tem olhos de ver, ouvidos de ouvir. Quem não tem merecimento não se faz merecedor das vibrações do alto. Ele pode estar no meio dos céus, mas é o seu coração, é o seu estado íntimo que vai decidir se ele vai ou não receber as vibrações do alto. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Por volta do ano 60, depois do Cristo, Jerusalém foi sitiada, foi tomada, e os judeus foram espalhados pelo mundo, só voltando a ter um país novamente, né? Ali no terreno dado pela ONU, em 1938, né? Se eu não estou enganado. Maria vai olhar aqui. Então veja que, pelo que eles fizeram, aqueles que viviam em Jerusalém, não só a cidade foi tomada, mas o povo de Israel, que compactuou com a trama para matar Jesus, perdeu um país inteiro. E o Estado de Israel, na cabeça deles, era o Estado que deveria governar o mundo, que o Cristo viria para dar a ele poder sobre todas as nações, para o Estado de Israel.
o Estado de Israel se perdeu. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, ao lado da Palestina, mas eles se consideram dono da Palestina, porque a Palestina era a terra prometida por Moisés, na qual Jerusalém fazia parte. Não da Palestina de hoje. E te derrubarão a ti e aos teus filhos. Veja que interessante. Que dentro de ti estiveram. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conhecestes o tempo da tua visitação. Veja que ele fala da cidade daqueles filhos de Jerusalém. O Jerusalém da terra, quem eram os filhos de Jerusalém? Da terra, material. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os levitas, que, tendo conhecimento que o Cristo poderia, Jesus poderia ser o Cristo prometido, viraram as costas e trabalharam para o matar. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. A paciência havia terminado, o tempo havia terminado, foi dado tempo a eles. Cristo havia visitado Jerusalém na festa da Páscoa com a missão do seu evangelho 3 anos, dos 30 aos 33. Mais a festa dos tabernáculos e a festa das colheitas. Lembrei. E ele não conta que ele expulsou os vendilhões do templo, mas havia chegado o tempo em que aqueles que vendiam as coisas divinas deveriam ser expulsos. Dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. É claro que isso também é um símbolo. O símbolo de que o Cristo expulsou todos aqueles que não mereciam estar no templo, que não poderiam voltar para casa, ficaram na terra. E todos os dias ensinavam no templo. E os principais, os sacerdotes e os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo. Então não eram só os sacerdotes, os escribas, mas aqueles que tinham poder financeiro. Porque o Cristo ensinava contra os costumes da época, de apego à matéria, ao primitivismo, ao poder material. E dizia que os servos eram iguais aos senhores, porque eram todos filhos de Deus. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Se Cristo quisesse fazer escutado, ele o faria. O Cristo tinha o poder de se fazer escutar em qualquer lugar. É claro que então estavam em Jerusalém um povo que estava escutando Cristo, principalmente os seus discípulos que foram com ele para lá. Mas o que houve? Havia aqueles que tinham interesse em manipular o povo, os interesses próprios, os interesses da carne e não da alma. E foram esses os responsáveis pela morte do Cristo, que, como ele previu, perderam o próprio Estado. Olha, esse povo de Israel, representado pela serpente, né, do Velho Testamento, deve ter juntado os piores daquele planeta do sistema de Capela, porque eles perderam o Estado deles há muito tempo. Eles eram pastores, caçadores. Aí eles foram para o Egito, eles não tinham lugar para ficar, foram para o Egito. Chegou lá no Egito, os egípcios fizeram de escravo, eles já estavam perdendo a própria cultura. Veio Moisés e falou, não, vou te levar vocês para a Terra Prometida, lá para a Palestina, da onde vocês vieram. Mas a Terra Prometida tem 2 significados, tem um significado material e espiritual. Algum comentário? Não? Pessoal, vocês vão me desculpar novamente o cansaço, e tenho orado aqui aos Espíritos, a Deus, para nos dar força, mas não tem muito o que fazer. Tem vezes que a parte material, ela sucumbe, né? E aí o cansaço já pegou aqui. Eu estou tendo certa dificuldade de manter o raciocínio. E aí nós podemos perder informações e conversas mais agradáveis.
Então, mais uma vez, ao longo do tempo, vamos terminar mais cedo. Eu lembro até que a Ana Paula um dia falou assim, mas 2 estudos seguidos não cansa? Cansa. Tem vezes que a gente está conseguindo levar, tem outras vezes nem tanto. Mas que sejam 10, 15, 20 minutos de conversa sobre Cristo já nos auxilia, né? Que Deus abençoe a nossa casa, abençoe todos nós. Vou pedir para a Amanda fazer a oração final para a gente até a semana que vem. Ok. Vamos todos agora levar o nosso pensamento e o nosso coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre amado, obrigada por estarmos todos aqui em mais um domingo, reunidos em seu nome, para lembrar de todos os ensinamentos de amor que o Senhor nos deixou. Abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, todas aquelas pessoas próximas de nós que fazem parte do nosso convívio. Abençoe todas as pessoas que precisam de auxílio, que precisam de forças, por qualquer razão. Encha essas pessoas com uma luz que faça-as nunca perder a fé e acreditar que qualquer momento, por mais ruim que seja, não é o fim do mundo. Que toda a tristeza, a angústia, um dia irá passar. E tendo fé na sua proteção, nós iremos sempre conseguir ser fortes, persistir e nunca desistir da nossa missão aqui na Terra. Perdoa-nos por todas as vezes que faltamos com um irmão. Perdoa-nos por todas as vezes que nos deixamos sucumbir às tentações. Perdoa-nos por nossas imperfeições. Ilumine-nos para que sempre possamos retomar o caminho correto. E que sempre possamos ensinar esse caminho a todas as pessoas do nosso convívio. Que assim seja. Obrigado, Amanda. Fiquem com Deus. Sim, seja.